consegui chegar até aqui, obrigado. Sustenta-me, guarda. Bom dia, graça e paz, homens e mulheres de Deus, graça e paz. Muito bom estarmos já reunidos para proclamar ao Senhor, ler a palavra, entender um pouco mais e buscar a face do nosso Deus. Muito obrigado por você que já está conectado, você que já está conosco nessa manhã, está compartilhando esse momento com outras pessoas também. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Nós vamos orar nessa manhã e o primeiro da oração será eu. Essa manhã, por volta de 5h30 da manhã, eu acordei com muito frio, mas um frio exagerador. Tive que ligar o aquecedor da casa, me agasalhar, por isso estou com essa roupa quente de lã. E digo para você, hein, parecia aquela galopante, tremia muito. Mas graças a Deus, estou melhor, senti muitas dores na perna. Aferi a temperatura, um termômetro deu 36,1 e o outro deu 36,2. Não estou com febre, não sei qual é a razão desse frio, um frio galopante mesmo, uma coisa terrível. Mas eu louvo a Deus que já estou aqui e assim que eu estava orando antes, Senhor, obrigado, porque até aqui foi me permitido vir. Nós vamos adorar o Senhor, vamos orar, tá bem? Pai, graças damos a Ti nessa manhã, manhã de vitória, manhã ligados contigo, Senhor. Nós temos uma lista de pessoas que precisam de oração, eu sou o primeiro deles, todo espírito de frio, fora de mim, em nome do Senhor Jesus, todas as dores nas pernas, cessa em nome do Senhor Jesus. Colocamos também a Heloísa Valente, colocamos a Rosângela Viana, colocamos a Michele Nogueira, colocamos a cunhada e os sobrinhos do Márcio Ferraz, que Deus possa derramar uma unção sobre todos esses que pediram oração e aqueles que não foram lembrados agora, mas que estão enfermos. Nós queremos abençoar todos eles em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, até agora estava tudo no silêncio. E agora estão terminando aqui esse momento e algumas máquinas, alguns caminhões estão bem junto aqui do nosso muro, mas em tudo dai graça, porque maior é o Senhor conosco, né? O nosso maior alarido são as nossas orações. Amém? Então, muito obrigado por você estar conectado conosco. Tem um hino aqui que o Senhor falou comigo ontem, antes de dormir. É um hino muito interessante. É o 322. Hino 322, que fala sobre as Escrituras. Vamos ouvir. Durante todo esse momento, na hora de orar, ore pelo bispo. Acordei com muito frio nessa manhã, não é normal, mas em tudo dai graças. Estamos bem, aleluia.
Quero sentir o poder de Deus. Vamos cantar. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna Eu conheço a letra, até a morte se humilhou, mas a melodia está diferente. já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Ao coro. Nunca mais vai ser ouvido Ó Deus. Está falando das Escrituras, da palavra de Deus. Obrigado, Helena, Lúcia, Maria do Carmo. É bom que vocês estejam conosco, orando uns pelos outros, a Rosângela Lima. Que Deus seja louvado na vida de todos vocês. Amém? Recebe o nosso abraço aí. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade. Zilma, um abraço. Saúde para todos vocês. Nunca mais vai Ser ouvido, outro conto de amor, converta um perdido, rebelde pecador, santo evangelho, que nos fala de pecado. A Bíblia nos dá toda a orientação. Um abraço, Lucimar. Deus te abençoe. quero continuar ouvindo. Vindo a história do Senhor. Aleluia. Muito bom. Estou fluindo deste conto De amor. Olha só. Graças a Deus. da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido Aleluia. outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador. Só a palavra de Deus. Que nos fala de Pastora Marinalda, um beijão. Obrigado pelos teus braços a meu favor. Glória a Deus, querido. Se eu contar, você não vai acreditar. O trator, a máquina, furou o pneu em frente ao meu portão. Você pode imaginar, mas que eles estejam lá em silêncio. Queridos, falei que a lista de enfermos, não que eu estivesse enfermo, mas acordei com muito frio essa madrugada e não me senti bem. Mas agora eu estou bem, graças a Deus, estou aqui. Então, quando você orar, ore pelo bispo. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos. Atos, capítulo 8, do 26 a 39. Muito lindo. Atos, capítulo 8, versículo 26. Se você encontrou, dê um glória a Deus, dê um jóia aí. Amém? Diz o texto: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Era um deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, que era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Guarde isso. Regressava e, assentado no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida
é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aí água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Diga glória a Deus. Queridos, eu anotei algo que você precisa ver. Entendendo as Escrituras. Vou falar mais uma vez. Entendendo as Escrituras. Aqui fala um contexto de um homem etíope. Era um judeu negro. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor. E ele talvez tenha ficado decepcionado, porque ele não encontrou Jesus. Talvez tenha chegado tarde por causa da viagem. Mas mesmo assim ele comprou um exemplar da Bíblia. E diz aqui o texto que é preciso entender a Bíblia. Não basta só ler. Não basta só a leitura da Bíblia. E aquele homem, além da leitura, ele queria entender de quem falava aquele texto. E Deus satisfaz o desejo do coração. Diga glória a Deus. Chamou Filipe. Quem era Filipe? Era um mordomo, era um diácono, cuidava da mesa da casa do Senhor. E ele era tão fiel a Deus que Deus o promoveu. Vou fazer de você um evangelista. Vá agora até a estrada de Gaza, que é um deserto. E lá algo vai acontecer. Filipe saiu correndo e quando ele chegou, ele encontrou esse homem. E ele perguntou: você entende o que lês? E ele falou: como eu posso entender se alguém não me ajudar? Então ele convidou Filipe para subir ao carro. E Filipe ali, querido, subiu. O que me chama a atenção é que Filipe já pregava a Jesus. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Digo, a Bíblia é cristocêntrica. E essa passagem do profeta Isaías estava falando de salvação, falando de Jesus. Então Filipe começou a anunciar, diz a palavra, porque Filipe era um homem experimentado, querido. Filipe era um homem inteligente, era um homem obediente, era um homem que conhecia a palavra, como você conhece a palavra. Precisa conhecer mais ainda, mas você conhece. E diz a palavra que aquele homem, o etíope, ele havia tido uma licença para ir a Jerusalém, mas ele voltava de Jerusalém um tanto decepcionado. Já teve um lugar que você foi e voltou decepcionado? Foi um caso desse homem. Mas, querido, o que me chama a atenção ainda, ele não alcançou a satisfação que desejava. O desejo dele era ir a Jerusalém e sair preenchido. Ele saiu vazio. Já passou, já aconteceu com você, quando você vai a algum lugar esperando alguma coisa e não recebe? Aconteceu comigo. Mas o que acontece aqui? Nós vemos que ele não teve a satisfação, o desejo no coração preenchido. E diz ainda que ele comprou uma Bíblia. Bem, já que eu não fui preenchido, comprou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. A carruagem ia tocando com o cocheiro, ele dentro da carruagem. Ele era um homem importante, diz o texto, era um superintendente, né? Ele que era o tesoureiro ali de Candace, que era uma cidade. E diz a palavra, querido, que esse homem, ele tinha desejo espiritual. Quando você pega a Bíblia para ler, é porque você tem um desejo espiritual. Quando você vai ao culto, é porque você tem um desejo espiritual. Quando você lê a palavra e você continua lendo, é porque você tem um desejo espiritual.
Quando você vem a esse culto da brecha, é porque você tem desejo espiritual. Quando você ora, é porque você tem um desejo espiritual. Quando você jejua, como essa manhã, você tem um desejo espiritual. Essa é uma manhã, querido, de jejum, uma manhã que nós separamos um tempo para buscar o Senhor. E este homem, ele não abriu mão. O texto diz, nós entendemos, esse homem tinha desejo espiritual. Então, Filipe, na mesma hora, deu o alimento para ele. E começou, diz a palavra, o ensino era referente a Jesus, querido. A Bíblia é cristocêntrica. Todos os versículos, dentro do texto, dentro do contexto, vai falar de Jesus. E ele então começou a falar de Jesus ali. E ele falou de tal maneira, querido, ele recebeu a revelação de Deus. E ele, porque quando a gente lê a palavra, a revelação de Deus brota. E ali, ele lendo, explicando, Deus trouxe uma revelação e ele ministrou ao coração daquele homem. Deixa eu terminar essa parte. E diz a palavra ainda, querido, que aquele poder de Deus ali, quando enviou Filipe, era para transformar aquela vida. Se você ler o texto, você vai entender que o eunuco se converteu. E ele entendeu. Eu creio que Filipe passeou bastante na palavra. E ele entendeu que precisava matar a velha criatura. Ele precisava acabar com a velha criatura. E ele entendeu que precisava passar pelo batismo. E eles iam perto de um rio, mandou parar o carro e disse, Filipe, eis aí água, que impede que eu seja batizado. Isso é fé, querido. Aquele homem, olha só, eu não sei o tempo que eles andaram na carruagem, mas não demorou muito tempo, não. Filipe, ele leu a palavra, Filipe explicou a palavra, ensinou a palavra entrou. Lembra que nós falamos do coração, a semente caiu em espinho, caiu em pedra, à beira do caminho, e o coração frutífero? Esse homem, ele tinha um coração frutífero, como você tem um coração frutífero. E bastou um tempinho ali para Filipe dizer, olha, esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus que cura, que liberta, que transforma. Ele é o caminho, é o único que pode levar para o céu. Queridos, aquele homem disse, então eu quero Jesus na minha vida. Você já aceitou Jesus na sua vida? Não, eu já li, uma vez eu fui pregar a palavra para uma senhora, ela disse, não, o meu livro de cabeceira é a Bíblia. Eu já li a Bíblia, querido, não basta só ler. É preciso receber o conteúdo. Esse homem, ele estava lendo a Bíblia. Eu não sei qual a distância que eles estavam de Jerusalém, mas já era um tempo, já tinha lido. Mas ele não estava entendendo. Mas ele tinha um desejo espiritual. E eu quero profetizar que a partir de hoje, o seu coração, por ser um coração frutífero, terá sempre um desejo espiritual. Diga, eu recebo um desejo espiritual. Querido, e o que aconteceu? Aquele homem se converteu. Aquele homem foi batizado. E já levou a sementinha lá para Candace. Você pode imaginar, ele evangelizou a cidade dele. Porque o desejo dele era que Deus abençoasse também a sua cidade. Amém? E eu termino dizendo, será que você conhece alguém, que ainda não é crente? Você conhece alguém que ainda não provou, ainda não foi transformado pela palavra de Deus? Você precisa falar de Jesus para ele. Então, nessa manhã, nós estamos aqui reunidos, voltados para a oração, voltados em jejum. Mas não adianta você só jejuar, você ficar gordinho espiritualmente, você ficar cevado espiritualmente. Deus está te dando essa porção para você levar para outro. Esse homem aqui não tem o nome dele. E era superintendente. E ele ouviu a palavra, ele recebeu a mensagem, ele foi prontinho e levou a palavra de Deus para a sua cidade. Você tem levado a palavra de Deus para a sua rua, para o seu bairro, para a sua casa, para a sua família? É você que responde, querido. É você que responde. Lembre-se, esta é o que nós estamos vendo aqui. Entendendo as Escrituras. Tem pessoas que começam a ler as Escrituras e acabam dormindo. E não entende.
Mas olha, pede ao Senhor, eu quero entender, e Deus vai te dar todo entendimento. Eu só quero terminar, quero pontuar, tá? Não basta só ler a palavra. É importante guardar a mensagem. Você lê um texto, você não entendeu, lê duas. Não entendeu, lê três, querido, lê até entender. Se você lê 3 vezes e não entendeu, Espírito Santo, me ajuda a entender. E Ele vai te dar todo o conteúdo. Amém? Esse homem aqui, querido, ele tinha um desejo espiritual. Eu pergunto, você tem desejo espiritual? Eu tenho. E o que é um desejo? Desejo é algo que você quer conhecer, viver. Me lembro quando minha mãe estava viva, estava tendo meus irmãos, e ela estava grávida, eu disse, estou com desejo de comer cajá verde. Nós íamos lá procurar cajá verde. Estou com desejo de comer tamarina, tudo que era azedo. Por quê? É um desejo, é uma vontade. E esse homem tinha vontade de conhecer a palavra e conheceu. Você já conheceu a palavra? Se não, eu te dizer para você, Jesus é o único caminho para a tua vida, para a tua família. Amém? Vamos orar. Ore pelo bispo. Como falei pela manhã, acordei umas 5h30 com muito frio mesmo. Estou melhor, por isso que eu estou agasalhado aqui. Ore para Deus me sustentar e me guardar em todo o tempo. Sou o primeiro da fila hoje para receber a oração. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por esse a sós contigo. Temos orado por tantos. Nesta manhã eu me coloco, Senhor, como o primeiro da fila, como teu sacerdote, para receber o teu toque do alto da cabeça à planta dos pés, para que todo o meu ser possa entender a tua palavra. Senhor, cura se há algum mal, se há alguma doença, se há alguma enfermidade, qualquer coisa que tu não plantaste, que queira brotar em mim, está rejeitado, renegado, renunciado, em nome de Jesus. Como também na vida da Heloísa, da Rosângela Viana, a cunhada e os sobrinhos do Marcelo Ferraz, como também todo aquele que esteja doente, que tu possa abençoar, Senhor, mudando toda a característica dentro de saúde, como é o caso da Michele. Sim, meu Pai, nós nos apresentamos a Ti, apresentamos nossos familiares, nossas famílias, mesmo aqueles que não estejam doente físico, mas pode estar doente espiritual. Que eles tenham como esse eunuco, esse homem que tinha desejos espirituais. Nós profetizamos o mesmo desejo para todos os nossos familiares e aqueles que ainda não receberam a Jesus, que possa receber, porque Deus só tem compromisso com aqueles que estão compromissados com Ele. Então, meu Pai, eu coloco todos esses nomes aqui. Espero que tenham feito uma decisão, como aquele eunuco fez, mesmo que não tenha se batizado, mas o importante é receber a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que possamos ler a palavra e entender. É a nossa oração, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos passar a unção com água que despedaça todo jugo, eu consagro ao Senhor e profetizo que toda planta que o Pai me plantou na minha vida e na sua vida e de outros também, será tirada em nome de Jesus. Façamos. Amém? Temos dois anúncios para falar. O primeiro anúncio é este. Nós iríamos voltar, já foi flexibilizado, o decreto já foi decretado, já foi emitido, já foi promulgado, já foi divulgado, e as igrejas estão livres para voltar aos cultos presenciais. Mas olha,
prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Nós não vamos voltar esse domingo, não. Vamos esperar para ver a reação, o que está acontecendo, porque nós tememos uma segunda onda, que quem flexibilizou não foi Deus, foi o homem. Então, essas 2 semanas agora, nós vamos continuar o que estamos fazendo, culto online. Tá? Mas muito breve estaremos voltando ao tempo físico. Você talvez tome conhecimento, aquela igreja, aquela outra igreja, uma igreja perto da minha casa, aquela igreja, voltou, amém, dê glória a Deus, nós vamos voltar também. Só que eu quero ver, quero sentir, porque eu também quero ir para a rua, mas eu quero saber como vai ser o resultado, a reação. A Araruama eu não sei quantas fases tem, mas a primeira fase nós não vamos voltar para o templo físico. Talvez voltemos nas demais fases, não sei se é a segunda, terceira, vai depender muito do ambiente. Porque o Rio de Janeiro está diminuindo a mortandade, graças a Deus, mas as pessoas estão vindo para Araruama, para a região dos lagos, e pode ter um crescimento da doença. Então eu quero adiantar para você, use máscara sempre, lava as tuas mãos. A igreja já comprou um termômetro digital, daquele que coloca na testa, nós já compramos. Não foi barato, não. Porque a partir de agora, qualquer um que entrar no templo, o responsável que abriu o templo vai lá, medir a tua temperatura, como medir a minha hoje, e vai te dar um álcool para você lavar a mão e você entrar. Então, aguarde, fica glorificando a Deus, porque não vai demorar muito. Nós, rapidamente, estaremos voltando. Amém? Espero que você entenda. Olha só, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. O povo ainda não conseguiu entender o que é obediência. Eu vejo crentes sem máscara, infelizmente. Eu estou sem máscara aqui, estou em casa, estou pregando. Mas saia à rua, saia de máscara. Amém? E o segundo anúncio, bispo, é sobre as nossas ofertas. Queridos, do dia 10, parou. E não podemos, nós precisamos de recurso para manter a nossa igreja. Então eu quero dar o nosso endereço, Banco Bradesco, agência 1882, sim, a conta é 16.020-12, em nome da igreja Obra do Senhor, em Araruama. Nós recebemos algumas ofertas. Outros do mês passado não contribuíram, esse mês também não. Então quero te dar esse endereço, dizer para você, não deixe que o diabo roube da tua vida a tua fidelidade para com Deus. Já coloquei o selo de fidelidade na tua vida, você é fiel. E digo mais, quem é fiel vai continuar sempre fiel. Amém? Assim que você depositar ou transferir, mande um comprovante e nós vamos colocar na administração da igreja. Muito obrigado por essa manhã. E não só leia a Bíblia, procure entender. Amém? Já nós vamos fazer com que a bênção apostólica seja dada. Eu não vou cantar um hino de novo. Eu recebi uma comunicação do YouTube que alguns hinos da harpa cristã, eles ainda detêm direitos autorais pelos sucessores, pelos herdeiros. E ontem foi me cobrado sobre isso. Já cantamos no início. Nós vamos dar a bênção apostólica com esse fundo musical. E muito obrigado a você que está conosco. Hoje à noite, às 20 horas, às 20 horas, há uma palavra tremenda do coração de Deus para a tua vida. Então, arrebanhe quem você puder e alcançar para logo mais às 20 horas e amanhã no mesmo horário, 10h30. Amém? O amor de Deus, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, bem como as doces consolações do Espírito Santo,
seja derramado sobre todos nós. E você que, além de ler a Bíblia, vai entender, diz amém. Está encerrado. Deus abençoe. Tchau.